Já estamos de volta com o seu Manhã no Ar, são 7h50. E agora a gente vai falar de política, porque entrou na pauta de votações da Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que garante o uso do nome social de transexuais e travestis em órgãos públicos estaduais. O nome social definido no projeto de lei é a forma que a pessoa prefere ser chamada no dia a dia, de acordo com o gênero que se identifica. A mudança pode ser feita pelo servidor quando preferir. De acordo com a autora da proposta, quem trabalha em órgãos do governo estadual deve poder escolher se quer ou não mudar os registros no emprego. Dá o direito da pessoa ser quem ela é, né? Dela poder exercer como pessoa a sua liberdade de expressão, né, enfim, de se posicionar socialmente. Eu acho que é algo muito democrático e é benéfico. A deputada diz ainda que São Paulo, Acre e Paraíba já aprovaram projetos parecidos e que um decreto federal também regulamenta a possibilidade de travestis e transexuais serem chamados como preferirem. O que a gente quer é regulamentar também para os servidores estaduais do Amazonas, para que eles possam ter o direito de usar o nome de acordo com a sua orientação. A proposta já teve o parecer positivo das comissões pelas quais passou, mas nesta quarta-feira, um dos parlamentares pediu vistas para analisar melhor o projeto, que deve voltar a ser discutido na próxima sessão plenária. Normalmente eu pido de vista para que o deputado possa analisar, né, de forma técnica, de se aprofundar na matéria, para depois dar o seu voto. E a capital amazonense chega a julho de 2019 com 2.182.000 habitantes. Manaus se mantém como a 7ª cidade mais populosa do país. Esses números foram divulgados pelo IBGE. A população aqui da capital cresceu 1,74% em relação ao mesmo período de 2018. Esse foi o maior crescimento entre as cidades, 10 cidades, melhor dizendo, mais populosas do Brasil. E agora a gente continua falando de dados. Mas, infelizmente, esse não é um índice bom, porque os índices de diagnóstico do câncer de colo uterino, de útero, melhor dizendo, aqui no Amazonas, são um dos mais altos em todo o Brasil. E está sempre em alerta. Uma pesquisa desenvolvida recentemente aqui no estado aponta a alternativa para identificar possíveis casos no interior do Amazonas. A pesquisa consiste em uma autocoleta através de um dispositivo que detecta o problema precocemente. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil são cerca de 16 mil novos casos da doença todos os anos. Na região norte, o de maior incidência é o câncer de colo de útero, na maioria das vezes causada por infecção persistentes do HPV. E para rastrear a presença do vírus nas mulheres, uma pesquisa pode ajudar a identificar possíveis casos de câncer de colo de útero ainda na fase inicial. A Valquíria é coordenadora da pesquisa fomentada pela FAPEAN, que analisou e comprovou que uma nova tecnologia é capaz de detectar lesões precursoras do papilomavírus humano, o HPV. O município foi o município de Quari. E nós identificamos e selecionamos 32 comunidades ribeirinhas que estariam fora do centro do município. E essas comunidades ribeirinhas, nós fizemos as visitas e convidamos as pacientes. A autocoleta consiste no uso deste dispositivo com o qual a própria mulher pode realizar a coleta de células do canal vaginal ou do colo do útero para verificar se há a presença do vírus HPV. Com a viabilidade desse projeto, será possível aumentar a rede de proteção na saúde da mulher, principalmente no interior do estado. O estudo foi realizado com 400 mulheres com idades entre 18 e 81 anos, selecionadas de 32 comunidades ribeirinhas, no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015. As amostras foram obtidas por autocoleta nas casas das mulheres, utilizando dispositivo de autocoleta. Segundo a pesquisadora, a prevenção ainda é a melhor forma de combater a doença. Ela destaca que o próximo passo será discutir a viabilidade econômica do produto, bem como subsidiar discussões sobre o método que pode ser uma alternativa de redução da doença no estado. Seria um plus
para aquela paciente que está fora do rastreio, não está na cobertura do rastreio. Nós sabemos que o estado do Amazonas ele tem uma triste realidade de Manaus ser a capital nacional do câncer de colo de útero. E a possibilidade de você identificar, através da autocoleta, a utilização de um dispositivo que você, a partir dessa coleta, você possa identificar o HPV, que é descrito na literatura, que é o principal causador do câncer de colo de útero, você, a partir da identificação dessa paciente com HPV, você vai poder identificar esse grupo e triar de maneira mais racional quem são as mulheres que nós vamos cuidar. E a gente continua falando de saúde porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E olha, o principal objetivo desse dia é reforçar as ações nacionais em prol do combate e prevenção. Aqui em Manaus, o acompanhamento para quem deixou o vício e teve sequelas após o câncer de laringe é feito através de um profissional específico, fonoaudiólogos, e até mesmo da tecnologia. A notícia boa é que hoje nós vamos conhecer o seu Vicente. Ele passou por dificuldades como qualquer paciente em combate ao câncer. E a sua história serve para um alerta para quem faz uso do cigarro. Vamos acompanhar. Seu Vicente perdeu a voz no ano passado depois de uma cirurgia para retirar a laringe comprometida por um câncer. Além da fala, perdeu também a sensibilidade ao cheiro e ao paladar. A respiração agora é por este acesso no pescoço. Consequências de longos anos de dependência do cigarro, mais precisamente 45. Depois de um ano sem comunicação verbal, o aposentado voltou a falar com a ajuda da tecnologia. O seu Vicente, ele escolheu pela reabilitação através da eletrolaringe ou laringe eletrônica, que é um aparelho portátil que ele encosta na região submandibular ou na papada. Esse aparelho, ele emite vibrações sonoras, ele articula essas vibrações sonoras e consegue se comunicar através de uma voz que é um pouco robotizada, mas é totalmente compreensível. O som robotizado não incomoda quem achava que nunca mais seria ouvido. Eu estou muito feliz por eu poder me comunicar melhor. Tem um pouco de preconceito, mas isso é muito fácil de se levar. A Márcia tem estimulado a reabilitação de voz do seu Vicente na Fundação Secom. O objetivo desse trabalho é adaptá-lo ao aparelho sonoro. Mas nem todos os pacientes com o mesmo problema têm acesso a esse dispositivo. E o que a maioria tem em comum é o vício pelo cigarro, principal fator para o câncer na laringe. Existem outras formas também deles se comunicarem fora o aparelho? Existem outras formas. A gente chama de voz esofágica, que é um pouco mais complicado, não são todos os pacientes que conseguem, mas não precisa de nenhum recurso, de comprar nada, é só um treinamento através da fono. Outra forma é uma prótese também que coloca, mas é de difícil acesso porque o custo é bem alto, e a eletrolaringe. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, não é apenas o fumante que corre risco de um câncer na laringe, mas pessoas próximas de fumantes que inalam a fumaça também podem desenvolver o problema. São os chamados de fumantes passivos, que, segundo esta especialista, começam a desenvolver problemas respiratórios ainda na infância. Evitem fumar, não mostrar para a criança que quem fuma é herói. Graças a Deus, o Amazonas é um dos estados que o tabagismo reduziu e para que possamos reduzir cada vez mais. Mas a lista de enfermidades causadas pelo uso do cigarro é extensa. No fumante, seria as doenças como enfisema, que é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, o câncer de pulmão, né? Aí vem os problemas cardíacos, né? A insuficiência cardíaca, a hipertensão, aí tem o câncer de bexiga, que está muito relacionado também com o tabagismo, o câncer de estômago, que também está relacionado. O Dia de Combate ao Fumo, lembrado neste dia 29 de agosto, traz a mensagem de combate e prevenção. É uma data assim muito feliz, porque é uma data de alerta, né? Alerta para quem nunca fumou, para que não inicie nunca o tabagismo. Para quem fuma,
de alerta para ver se para, né? E aos pais para que seus filhos nunca fumem. E se você tem dúvidas sobre os problemas que esse hábito pode trazer para a sua saúde, ouça com atenção a mensagem de quem quase perdeu a própria vida por causa do vício do cigarro. Não tem luta, que é muito triste lá na frente. É só o pessoal da indústria que ganha dinheiro, a gente não ganha nada. É pura tristeza e desculpe a minha expressão, é muita burrice. Seu Vicente, obrigada, viu, por contar a sua história, por trazer para a gente esse exemplo de superação. Tenho certeza que se eu pudesse voltar atrás, não faria o mesmo. E agora quem está nos assistindo, seja pela rádio ou pela tela da TV A Crítica, vai levar isso para a vida. Quem fuma vai parar de fumar ou vai tentar diminuir a quantidade, né, e a frequência, então. E quem não fuma vai continuar se afastando aí desses fumantes, né? Agora a gente fala de meio ambiente. Eu já começo com uma pergunta para você que está em casa. Perto da sua casa ou do seu trabalho, em um local que você tenha muitas atividades para fazer, tem alguma lixeira viciada? Aqui em Manaus não é difícil da gente encontrar esses lugares onde a população acumula lixo frequentemente. Mas apesar disso, existem pessoas com essa consciência ambiental que lutam para mudar esses quadros. No bairro Raiz, um grupo de vizinhos se mobilizou e transformou um ponto que servia para acúmulo irregular de lixo em um lindo jardim. Lixo, odor, poluição. As lixeiras viciadas trazem consequências graves. O quadro acompanha a transmissão de doenças vindas da decomposição de material orgânico. Vírus, bactérias, verminoses. Um risco para a saúde. Desde 2018, Manaus possui a Lei 2.295, que pune quem for pego em flagrante jogando lixo nas ruas. A multa é equivalente a R$ 1.017. Aqui nesse espaço, no bairro São Francisco, o cenário é esse. Bem na frente de uma academia ao ar livre, dá para ver a quantidade de lixo que é jogado aqui todos os dias. Como se não bastasse aquela parte ali, também tem essa, que o lixo já chegou no limite. E para finalizar, ainda esse grande recipiente com o lixo nessa situação, o que caracteriza uma lixeira viciada. Isabel Colares e Maria de Nazaré decidiram contornar a situação da lixeira viciada que existia nesse espaço. O muro separa uma antiga delegacia no bairro Raiz. Faz uns 16 anos que foi desativada essa delegacia, né? Enquanto existia, não tinha nada de lixo. Fechou, aí começou a lixarada desde onde eu te mostrei, né? Da frente da minha casa, rodeando. Eu plantei porque só assim o pessoal não jogaria mais lixo aqui, né? Só assim a gente ia conseguir. E foi. A união faz a força, mas muitas vezes elas se sentem sozinhas, pois nem todos os moradores têm a mesma iniciativa. Só uma andorinha não faz verão, né? E eu ajuntei mais de 500 garrafinhas de PET, né? Mas dei logo, porque não tinha condições. Todo mundo tivesse a iniciativa de fazer isso também era bom demais. Não havia mais lixeira. O contraste da vida. Bem ao lado do cemitério São Francisco, nascem plantas e ervas medicinais. Almir Gomes, de 74 anos, faz questão de contribuir para a manutenção do jardim. Ele conta que mora no bairro desde 1978 e até há 2 anos atrás o local era tomado pelo lixo. A coisa era feia mesmo. Tudo quando era de imundícia jogavam lá. Desde cascalho, animal morto, era pneu, árvore, galho de árvore, tronco de árvore. Hoje, colhe os frutos de uma consciência ambiental. Porém, o problema da falta de contribuição também existe por aqui. O pessoal critica, talvez não sei se é inveja do nosso trabalho, né? Que nunca ninguém teve essa iniciativa de fazer esse benefício aqui. E a gente gasta dinheiro do nosso bolso, a gente compra adubo para botar nas plantas, paga o rapaz para estar limpando.
Apesar disso, ao menos outra parte da vizinhança enxerga os benefícios de ter um jardim em frente à casa. Ederson, é um privilégio sair de casa e dar de cara com esse jardim aqui, se deparar com esse jardim? É sim, com certeza, né? Que na maioria das vezes, quando a gente já se deparava aqui fora, já era um horror de lixo, né? Simplesmente, como a gente sempre trabalhou com banca, e tinha momentos que já não dava mais para a gente trabalhar, porque era um mau cheiro, a pessoa jogava cachorro aí, né? Jogava cachorro podre mesmo, que simplesmente já não dava mais para botar a banca. Mas hoje em dia é maravilhoso. Pequenas atitudes que fazem a diferença. Responsabilidade que todo cidadão pode ter. Essa beirada de rua não está tomada mais pelo lixo, mas sim pelas plantas, né? Então, algum fiscal da prefeitura vê espaço aqui de carro, para aqui, dá parabéns. A gente diz obrigado, eles dão parabéns para nós, para esse nosso trabalho, né? E a gente continua. Aonde tem um cantinho por ali, a gente arranja uma planta, a gente vai plantando, né? Até quando Deus quiser. Gesto muito bonito, né? Parabéns a todos os moradores ali do bairro Raiz e que isso sirva de exemplo para todos os outros moradores de diversas zonas aqui da capital. E um projeto de lei pretende criar regras para embalagens de alimentos destinados ao consumo infantil. A defesa é que esses produtos não tenham partes cortantes ou possam ser facilmente destacadas e engolidas. Esse projeto ainda tramita na Câmara. Vamos conferir na reportagem. Alimentos direcionados ao público infantil sempre ganham destaque nos supermercados. Afinal, qual é a criança que não gosta de um biscoito, iogurte, doces e por aí vai? Olha a cara de alegria da Sophie com um desses nas mãos. A prateleira toda aqui que você está olhando, eu sei que você já está levando alguns produtos, mas o que você mais gosta? Iogurte. A mãe diz que tem evitado alimentos industrializados, mas uma vez ou outra leva alguns bônus para a filha. E os cuidados com a alimentação da menina também incluem a segurança na hora de abrir as embalagens. Primeiramente, quando eu chego em casa, eu limpo tudo e abro, pego a colherzinha e dou para ela. Nunca deixo ela abrir nada. Mas será que todos os pais se preocupam com as embalagens desses produtos? A Edina, mãe de 2 crianças, precisou mudar os hábitos nesse quesito depois que o filho mais novo cortou o dedo ao abrir um iogurte. E aí ele tentou sozinho abrir a garrafinha de iogurte e cortou o dedinho naquele lacre, que é aquele papel alumínio extremamente cortante. E aí nunca mais eu comprei iogurte com esse tipo de embalagem que oferece risco de cortar o dedo ou a boquinha, porque às vezes a criança corta metade do lacre e vai tomar e aí corta a boca também. Para evitar outros incidentes, ela só leva alimentos que tenham embalagens de fácil manuseio e que não ofereçam risco. Agora eu procuro somente os iogurtes que têm a tampinha de plástico. A gente consegue abrir facilmente e a criança até às vezes não precisa nem da ajuda de um adulto. E é para prevenir incidentes desse tipo que um projeto de lei ainda em análise na Câmara dos Deputados pode beneficiar esse público. O projeto de lei prevê que as embalagens destinadas ao público infantil não devem ter partes cortantes, perfurantes ou que possam ser facilmente engolidas. O texto ainda proíbe a existência de componentes tóxicos nesses produtos. Para o gestor do Procon Amazonas, a medida, caso seja aprovada, vai trazer mais segurança para as crianças. Isso é um projeto de lei que ainda vai ser votado, que caso seja aprovado, seja sancionado, vai trazer um benefício muito grande à sociedade e não é uma coisa denunciada ainda, mas que se os pais, as mães, os consumidores, as consumidoras estejam percebendo que existe algum produto que tenha uma embalagem que possa causar algum dano à saúde ou algum dano de qualquer espécie ao seu filho, à sua filha, às crianças, os adolescentes, eles podem vir ao Procon. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, de Segurança Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso seja aprovada, a lei tem até 120 dias para ser implementada. Eu acho super importante também que tenha assim, essa sensibilização, né,
dos produtores, né? A mãe sempre vai num produto que oferece maior segurança para o filho, independente se ele é mais atrativo, mais colorido, a criança vai no que atrai mais, os olhos, e a gente vai no que atrai em relação à qualidade e à segurança. E daqui a pouco você vai ver, neste fim de semana tem festival folclórico aí de cirandas de Manacapuru. As cirandas estão se preparando para esse momento e a gente vai conhecer os temas das cirandas de Flor Matizada e Guerreiros Mura. Também tem carnaval nessa edição, Esquenta para o Carnaval 2018 já começou. E a escola Reino Unido da Liberdade lançou o enredo que vai tocar ano que vem. Esse lançamento foi ontem. São 8h11. A gente continua daqui a pouquinho. Não saia daí, a gente volta já.